people, tudo bom? Então, o que você vai encontrar no vídeo de hoje? Hoje você vai encontrar um resumo sobre a obra Rota dos Escravos, que foi lançada em 2012 pela Unesco e que atualmente é cobrada aí no PAS 1 da UNB. Então vamos lá. Esse documentário ele traz um panorama sobre o comércio transatlântico de pessoas escravizadas, além de trazer a riqueza, a meu ver, do documentário, que é as memórias, né, uma dramatização das memórias de pessoas fictícias, porém baseado em fatos, né, que aconteceram e transmitidos ao longo das gerações, memórias de fatos que aconteceram do cotidiano aí das pessoas escravizadas. A pergunta-chave do documentário é por que várias pessoas africanas estão espalhadas ao longo dos continentes que nós temos no planeta Terra. Algum desavisado pode dizer que é por causa da origem do ser humano, né, que nasceu na África. Não é essa a questão. Nós estamos falando aí de uma questão moderna, que é a escravidão moderna, né, que se desenvolve a partir principalmente do século XVI e que tem como base a África, né, em especial aí os reinos das costas oceânicas, digamos assim, tanto Pacífico quanto aí Atlântico. Nós temos que entender que 11 milhões de pessoas saíram do século XVI até o século XIX, saíram em direção às Américas, e desse montante nós temos aí quase metade, ou seja, 5 milhões de pessoas da África que vieram somente para o Brasil. Então a gente está falando mais ou menos aí 700 mil pessoas que por ano saíram da África em condição de escravos. Então a origem do escravo não vem da África. Nós temos aí vários períodos de escravidão, né? Escravidão sendo escravidão hereditária, uma escravidão por guerras. Então a palavra escravo vem da palavra eslavo, que é um povo aí do leste europeu, que comumente, em especial ali na Idade Média, se tornava escravo ao perder batalhas, ao se envolver em guerras. Mas a escravidão que nós estamos relatando aqui, que provém aí do documentário Rota dos Escravos, é a escravidão moderna, relacionada aí a países europeus, né? Grandes potências marítimas que a partir do século XVI, em especial, começam a utilizar essas rotas dos escravos, o nome já diz, para acabar barateando muito da produção nas colônias, em especial nas Américas, né? Então nós temos aí quais países? Vou citar, anota aí: Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Dinamarca. Então havia um comércio muito bem estabelecido entre Europa, América e África. Então os navios, eles saíam carregados de armas de fogo, tecido, bebidas, artigos de luxo. Chegavam ali na costa africana, descarregavam essas mercadorias e pessoas escravizadas acabavam sendo empilhadas, a palavra é essa, empilhadas dentro desses navios negreiros, uma forma nefasta de você conseguir transformar algo que já é imoral, que é a escravidão. Então colocava além dessas pessoas escravas, às vezes alguns produtos, porém o principal eram essas pessoas escravizadas que rumavam à América. Chegando na América, mais uma vez, saía todo mundo e havia aí a destinação para as plantações, em especial aí de cana-de-açúcar, mineração e outros produtos primários. E carregavam de produtos como açúcar, café, cacau, tabaco, metais preciosos. E esse navio ia para Europa e lá descarregavam e vendiam seus produtos. Então era um comércio que trazia muita geração de renda, claro que para os mercadores, em especial aí os europeus. Então eu decidi trazer alguns relatos, porém resumidos, que são trabalhados no documentário, são dramatizados, inclusive eu sugiro que vocês vejam o
do coração, sugiro mesmo. Então vamos lá. O Sr. Brooks é um comerciante de escravos de Liverpool, na Inglaterra. Ele lucra com o comércio de pessoas e alega ser um apreciador de cana-de-açúcar, ou seja, do açúcar da cana. Então, para ter mais lucro nas plantações, o que o Sr. Brooks decidiu fazer? Decidiu reduzir o preço da produção de açúcar, utilizando aí a mão de obra escrava. Musa iria se tornar um caçador, mas não deu tempo. Sua aldeia foi atacada por caçadores de homens e ele foi levado como escravo. Foi vendido no deserto a um comerciante árabe. Foi castrado, ou seja, retirado seu pênis, para valer mais. É uma mercadoria. Musa era considerado uma mercadoria. As pessoas escravizadas eram vendidas, alugadas, né, como mercadorias. E ele foi castrado para valer mais, ou seja, trabalhar aí como guardião de mulheres. Lala vem do reino do Congo. Foi aprisionada enquanto pegava lenha para o fogo. Viajou em porão escuro, mal conseguia se mexer de tanta gente. Vômito, xixi, suor, cocô. O cheiro era insuportável. Lala foi estuprada pela tripulação. Sr. Bassett, dono de terras, utilizava escravos para baratear a produção. A justificativa era a hierarquia racial. Os africanos valiam menos. Os brancos, em especial os europeus, eram mais civilizados. É um discurso. Aí é uma manobra, uma artimanha desse discurso que justifica a escravidão. Juan já nasceu escravo em Cuba. Cortava cana com facão todos os dias. O sol queimava. Antes de anoitecer, fazia tarefas na casa do senhor ou era alugado para vizinhos. Nani veio do Império Achante e foi escravizada. Tentou fugir do capitão do mato. Homens buscavam os fugitivos, criaram uma comunidade alternativa e lá saqueavam fazendas e ajudavam outros africanos a fugirem. Então, as pessoas escravizadas, que acabaram sendo escravizadas, elas ocupavam várias funções na sociedade. Né? No mundo árabe, a gente tem escravos chegando a altos postos, né, de aconselhamento, né, dos senhores, digamos assim, de escravos. Porém, de forma geral, a gente tem que entender que essas pessoas tinham seu conhecimento nos seus reinos, né, enquanto moradores aí da África. Quando eles foram forçosamente espalhados nas Américas, em especial, eles levam esse conhecimento e acabam de forma, né, forçada, digamos assim, colaborando com o desenvolvimento dessas nações. Exemplo disso, nós temos aí os mineradores, né, principalmente das costa da mina ali da África, que colaboram aqui com a mineração no Brasil. E a escravidão, ela acaba gerando diversas revoltas, né? A principal do Brasil é a Revolta dos Malês, em 1835, e nós temos inclusive aí uma independência, né, haitiana muito conhecida e formada, feita por ex-escravos, né, ainda no século XVIII. Então os escravocratas, né, os donos das terras, eles foram forçados a libertar essas pessoas escravizadas, né? Então a gente tem 400 anos, digamos assim, de escravidão, onde há revolta de forma contínua, rebeliões, porém também há uma atitude individual dessas pessoas escravizadas que beira aí o desespero, né? Nós temos pessoas que cometiam aborto, pessoas que cometiam infanticídio, pessoas que cometiam até mesmo suicídio, porque não gostariam, não queriam que seus filhos ou, enfim, você mesmo continuasse como escravo. Então nós temos aí sim uma resistência escrava. Como exemplo, posso citar aí os diversos centenas de quilombos, inclusive urbanos, que se formaram no Brasil, né? Então essa resistência, somada a modificações conjunturais no século XIX, modifica a mentalidade. Então nós temos uma cobrança muito grande para que esses escravocratas modifiquem a mão de obra, né? Então nós temos
uma pressão, digamos assim, internacional para que haja essa libertação dos escravos. No Brasil, nós temos uma compensação financeira para os donos de escravos, pois eles acabaram perdendo, digamos assim, a sua mercadoria, né? E alguns escravocratas tinham centenas de escravos, né? Então houve essa compensação financeira. Era um debate na época, faz compensação ou não faz? Acabou ganhando o debate que validava aí a compensação financeira. Já essas pessoas escravizadas, obviamente, não receberam nada, inclusive nem políticas públicas. Apesar disso, desse contexto nefasto, digamos assim, nós temos aí uma colaboração cultural na política, na arte, na ciência, na música, de diversas pessoas que tiveram relação aí com a escravidão. Desde 2001, o comércio de escravos, de pessoas escravizadas, se tornou um crime contra a humanidade. Isso significa que a escravidão acabou? Não. Ela se transformou. Hoje nós temos, sim, trabalho escravo no campo, na cidade, mas de uma forma distinta. Há novas formas de escravidão e nós precisamos conhecê-las para combatê-las, né? Para que essa exploração baseada também em hierarquias sociais, diferenças entre classes sociais, não ocorra mais. Então, nós precisamos reconhecer essas novas formas de escravidão para que a gente possa combatê-las, inclusive aí juridicamente. Eu deixei para vocês uma frase do Frantz Fanon, que inclusive está no documentário, que fala sobre essa renovação necessária, de criação necessária dos povos aí oriundos da África, e um reconhecimento de que há um passado, esse passado é nefasto, porém, obviamente, a África não se resume a esse passado, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Ele se tornou um pouco mais extenso do que eu imaginava, mas eu espero que colabore para a sua vida, para a sua reflexão. E eu faço um convite necessário para que colegas professores e também os estudantes assistam os vídeos sobre a história da África, onde eu abordo, junto com outros convidados, vários reinos africanos e incito o debate de que nós precisamos ir além do reconhecimento de que a África não é só a escravidão. Obviamente que não é, isso é uma certeza, mas nós precisamos nos apropriar das histórias locais desses reinos, para que a gente possa elaborar em sala de aula uma conscientização da importância da África, não só relacionada a grandes potências europeias, mas também a própria riqueza dos reinos africanos por si. Tá bom, pessoal? Um beijo e até mais!